Shalom, amados. Mas isso que o apóstolo está falando ali, pensei comigo, Senhor, então deixa ele pregar, porque ele está pregando o que eu vou falar. Ele mandou uma mensagem para o Cristiano falando que eu ia trazer a palavra hoje, né? E eu falei, amém. Só que eu estou numa conversa com o Espírito Santo. Eu estou com um papo com ele, assim, muito forte, gente. Esse tempo que está tendo esses feriados, quando os meus filhos não vão para a escola, no outro dia de manhã, a gente faz vigília aqui. Vem eu, o Rian e o Cristiano aqui. E nós ficamos orando aqui. Terça para quarta, nós viemos orar. E nós estávamos orando aqui de madrugada, uma bênção de Deus, só nós quatro aqui. Foi muito legal ver o Rian, o Joshua e o Cristiano dando volta aqui. Aí até foi engraçado, né, que eu orando nas cadeiras, e eu abri o olho, eu vi o Rian ia lá e aqui. Ele ia, vinha, já fazia uma hora que ele estava assim. Aí, quando eu olhei, já fazia uma hora que o Joshua estava assim com o Cristiano. E quando eu abaixei a cabeça, quando eu olhei de novo, gente, eu tive que rir, eu dei muita risada. Eu falei, Senhor, isso é muito engraçado isso. Eu vi, gente, o Cristiano orando, mas aí com o Joshua nas costas. Porque o Joshua não queria parar de orar com o pai, mas ele estava cansado. Então, o Cristiano colocou ele na cacunda e foi orar. E eu falei, ai, meu Deus, meu bem, chega a ser engraçado, eu tenho que tirar uma foto disso, é muito hilário isso. Aí, quando o apóstolo falou para mim, eu falei, Deus, tá bom, Cris. Ele falou para preparar uma palavra. Eu falei, Espírito Santo, eu tenho falado com o Senhor todo esse tempo, eu tenho falado, não me deixe, não deixa, Espírito Santo. E agora o apóstolo falou para eu pregar e o Senhor deixou. Porque eu tenho certeza que foi o Espírito Santo que falou para ele para deixar eu pregar. Eu falei, o Senhor deixou. E agora? Como que eu vou dizer para ele que eu não vou, porque eu tenho um assunto com o Senhor? Aí eu falei, eu não vou preparar a palavra. O Senhor falou, então o Senhor vai me dar a palavra. E aquela noite nós ficamos acordados lá. 5 horas da manhã eu acordada ainda. E o Cristiano se preparando para levantar. O Espírito Santo falou para mim, claro, ele me deu a ministração completa. Ele falou, pregue Deus, Jesus e o Espírito Santo. Pregue a respeito de milagres. E ele falou que ia acontecer milagres. Nós estamos no tempo de milagres. Nós estamos no tempo de coisas grandes acontecer. Nós chegamos no tempo daquilo, de repente, que o apóstolo Raimundo vive falando, vai acontecer. Vai acontecer através de quem? Através do apóstolo Raimundo, através de mim, através da pastora Gisele, através da pastora ali, a Carol. Não, vai acontecer através de qualquer um de nós. Vai acontecer de repente. Quem ele vai usar? Quem é? É aquele que está disposto, aquele que está preparado, aquele que está aqui, ó Senhor. Amém? E ele falou isso comigo, e quando ele falou, eu falei assim, mas como isso, Senhor? De que forma? Porque eu nunca preparo palavra. Eu sempre leio Bíblia, oro, os meus discípulos sabem. Então, chega na hora, eu falo. E aí, ele pegou e falou assim, fale. E eu amei. Após quando o Cristiano chegou em casa, sabe o que ele falou para mim? Ele falou, Tânia, diante dessa palavra, o Senhor que Ele te dê audácia, o Senhor que Ele faça um mover ali, eu não sei o que o Senhor vai fazer, um mover ali, mas milagre nesse culto vai acontecer. E quando o apóstolo desceu aqui, ele começou a falar sobre milagre, ele começou a falar de Jesus, ele começou a falar de Deus, ele começou a falar do Espírito Santo, da fé. Fé sem obra é morta. Quando ele começou a falar em relação a essas coisas ali, fazia horas que eu sentei ali e falei assim, Senhor, não vou subir nesse altar, o Senhor não me dá um sinal. Me dá um sinal. O Senhor me quer lá, me dá um sinal. Me dá um sinal. E o apóstolo foi pregar, ele deu uma olhadinha ali, o Rian falou assim, hoje você não ministra. Olha a olhadinha que o apóstolo te deu, hoje você não ministra. Aí eu estava toda, Rian, para. Toda hora que o apóstolo ia falar, ele, Tânia, hoje você não ministra, eu, Rian. Quando o apóstolo desceu e começou a falar, eu falei, Senhor, o Senhor está falando de milagre na boca dele, o Senhor falou que falou com ele.
O Senhor falou ali que vai acontecer milagres, o Senhor está chamando o povo para orar, o Senhor está querendo que esse povo se desperte a orar, porque vai acontecer alguma coisa, o Senhor está preparando a noiva dele para receber algo que o Senhor quer dar para cada um de nós. E não pense vocês não que é só algo financeiro. Às vezes você põe na tua cabeça, não, é agora que eu vou ficar rico. Não, é algo muito maior. O Senhor, Ele quer entregar para nós algo muito maior. Amém? Então ali, amados, eu vou falar muito versículos para vocês, mas eu não vou ler nenhum, porque eu vou falar da Bíblia. Eu vou falar a Bíblia. Então, eu creio que vocês estão com um caderninho aí, agenda, depois vocês vão o quê? Anotar e vão ler em casa para ver se eu não estou falando nenhuma bobeira. Amém? Eu creio que vocês lê Bíblia. Amém? Lá em Eclesiastes 1:3, ele fala assim, ó, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo para todas as coisas, amados. Há tempo para plantar, há tempo para colher, há tempo para tudo, há tempo para dar risada, há tempo para chorar, há tempo para todas as coisas, tempo para todas as coisas, e nós estamos no nosso tempo. Esse tempo aqui, ó, é meu, esse tempo aqui é teu, esse tempo aqui é nosso, amém? E eu vou falar a respeito de outros tempos, que Deus, ali, Ele estava junto com o pessoal. É o tempo da dispensação edêmica, que é o quê? A inocência. O tempo de Adão, o tempo de Eva. Lá, nesse tempo aqui, ele começa em Gênesis 1:28 até o 30. Ele também vai até o Gênesis 2:17. Esse tempo aqui, amados, é o tempo que Deus, ele tinha intimidade com Adão e com Eva. Era o tempo de Deus com esse povo. Era o tempo que o Senhor ia lá até aquele jardim, o Senhor tinha intimidade, o Senhor conversava com eles, o Senhor falou muitas coisas com eles, o Senhor fez uma aliança com eles, o Senhor falou para eles, foi para eles que o Senhor falou, multiplicai, encher toda a terra. Foi para eles que o Senhor falou, não coma da árvore do bem e do mal, foi para eles que o Senhor falou. Nesse tempo aqui, o Senhor, ele tinha muita intimidade. Foi um tempo da inocência, foi um tempo das delícias, Jardim Éden, delícias. Ali ele fala a respeito, amados, daquele tempo que o próprio Deus falava com o homem. Amém? Eu não estou falando que esses tempos aqui que eu vou citar para vocês, o Espírito Santo não estava lá, porque eles estavam sim. Teve a aparição ali, teve muita coisa que o Espírito Santo também fez. Se você for ler, também teve, assim, algumas aparições de Jesus nesses tempos que eu vou falar para vocês, também tem. Mas o tempo que mais ficou, assim, para nós, foi o tempo de Deus, o tempo que Deus falava com o homem, cara a cara, ia até ele. Quando que esse tempo acabou? Esse tempo acabou, amados, a partir do momento que houve o pecado. Quando o pecado entrou, acabou esse tempo. E houve também a segunda dispensação, que era da consciência. Ela começou no momento em que Adão e Eva foram expulsos do Éden, e durou até o dilúvio. Amém? A humanidade, ela fará se a humanidade, ela fará ser abandonada pela própria vontade, consciência contaminada pelo pecado herdado. Naquela época lá, o pecado entrou. Aí o homem, o que ele fez? Ele ficou por si só. Nesse tempo aí você já vê, o tempo de Sodoma e Gomorra, olha aquele tanto de pecado que existiu ali. Nesse tempo aí, existiu a história de Caim e Abel. Nesse tempo aí você vê também sobre as gerações que foram também contaminadas. Teve lá o tempo de Lameque, que matou 2. Teve o tempo, esse tempo ele vem até Noé, toda a dispensação ali de Noé. Aí entra a dispensação do governo do homem, o governo humano. Ele começou em Gênesis 8, após o dilúvio, indo até Abrão. Ali foi quando o Senhor mudou, amados. Mudou o nome de Abrão
para Abraão. Ali, Abraão, ele falava com Deus. Ali, o Senhor, ele fez muitas promessas para Abraão. Ali aconteceu até mesmo quando Abraão, ele foi lá e ofertou o seu filho, não é verdade? Muitas coisas aconteceram naquele tempo, mas naquele tempo aconteceu na vida deles. Naquele tempo, o Senhor falou com eles, foi Deus que falou com eles. Eles iam falar com Deus, eles queimavam incenso diante de Deus, eles queimavam ofertas diante de Deus. Era diante de Deus, amém? Ali, amados, houve também a dispensação 4, que foi a da promessa. Ela começou com a chamada e a mudança de Abraão, a promessa de Deus para torná-lo pai de multidão. Aqui, amados, ele continuou na vida dos patriarcas, terminando em Êxodo. A dispensação 5 foi a da lei, o tempo de Moisés, que foi chamado por Deus para ser libertador do povo hebreu. Deus falava a Moisés as leis que conduzia o seu povo. Durou até o nascimento de Jesus. Aí você já conhece a história de Moisés, que Moisés, ele foi até o Senhor, Deus falou com ele, Deus falou, ó Moisés, você vai até lá o Egito, você vai tirar aquele povo da escravidão, você vai levar eles até a promessa, que é lá, aquela terra que emana leite e mel. Deus falou com Moisés, como também, eu estou pegando o nome Moisés, uns nomes-chave, que é os mais, que a gente mais fala, mas Deus, ele falou com muitos homens naquele tempo, naquela época. Naquele tempo, o Senhor, eles tinham as experiências, eles viam os milagres. Moisés, por causa de Deus, ali ele orou, o mar vermelho se abriu, não foi verdade? Ali, Moisés, ele teve muita coisa, Deus deu vários sinais para Moisés. Quando Moisés foi até lá, Faraó, ele não foi sozinho, ele foi com os sinais. E quais eram os sinais? Eram aquelas pragas, 10 pragas, mostrando que verdadeiramente Deus era Deus e estava com Moisés, e Deus, ele estava fazendo um trabalho, uma obra para uma grande libertação de um povo, amém? Mas foi aquele tempo, foi Deus falando com Moisés, foi a experiência de Moisés, foi aquele tempo que foi a experiência daquele povo, experiência de Miriam, experiência do irmão de Moisés, experiência de vários povos naquela época que Deus também usou. Como eu falei para vocês, só estou firmando o nome das pessoas que nós mais falamos, amém? Agora tem a dispensação 6. A dispensação da graça. É a dispensação que nós vivemos hoje. Amém? Iniciou-se com a nova aliança através do sangue de Jesus Cristo. Lucas 22, 20. Ele fala da aliança que o Senhor, ele fez com nós. Amados, é essa dispensação que eu vou parar. Na dispensação 6. Por quê? Porque é o nosso tempo. É o nosso tempo, é o nosso agora, é o nosso hoje. Amém? Ali, antes de nós entrarmos no nosso hoje, amados, ali a gente vê Jesus. Jesus, ele não só ensinou, como Jesus também, ele não só falou, como ele também ensinou. Jesus, quando ele andou com aquele povo, ele ensinou o povo a fazer milagre. O povo viu Jesus fazendo milagre. Foi através do quê? Quando o povo estava com fome, Jesus, ele fez a multiplicação dos peixinhos, dos pães ali, para dar de comer para aquele povo. Jesus, ele curou muitas pessoas, os cegos, ele expulsou muitos demônios. Jesus, ele mostrou, até mesmo ele ensinou Pedro, quando Pedro falou, Jesus, é você mesmo numa tempestade no mar? O Senhor falou, sou eu, então fala para mim, diga para mim que eu vá. E o Senhor veio então, e ele foi. Pedro andou sobre as águas. Se ele caiu, se ele afundou, mas ele andou. Foi a experiência de Pedro. Pedro pode dizer, eu tive uma experiência. Pedro pode dizer, eu fui. Você entende? Tanto que está escrito aqui. Jesus, ele nos ensinou ele a amar. Mateus 22, 37 ao 39. Deus, ele nos ensinou a amar, porque Jesus. Agora eu estou falando de Jesus. Jesus, ele nos ensinou a amar. Ele falou que é o primeiro mandamento. O primeiro mandamento é o quê? O amor, é amar.
Deus, Ele nos ensinou perdão. Quando estavam lá, chicoteando, crucificando Jesus, o que Ele falou? Ele falou, Deus, Pai, perdoa, eles não sabem o que fazem. Esses tempos eu estava falando com uma amiga, e ela falou para mim, é impossível eu perdoar o que a outra fez comigo, é impossível. É impossível perdoar, e eu querendo falar para ela, filha, mas o perdão é para todos aqueles que amam a Deus, para todos aqueles que reconhecem o Senhor na sua vida. Jesus, Ele perdoou, e ela é impossível, é impossível. Eu olhei para ela, mas Jesus te perdoou, você crucificou Ele, e crucifica até hoje, quando você abre a sua boca e diz que não perdoa. Então, Ele te perdoou. E como que você diz que Ele não perdoa? Jesus, Ele nos perdoou, Ele nos ensinou a perdoar. Se você for ler a Bíblia, você vai ver muitas coisas quando Ele ministra, Ele fala a respeito do amor. Se você amar o seu amigo, você está amando o seu amigo. Quero ver você amar o seu inimigo. Eu quero ver você amar aquele que fez mal, que você sabe. Vamos ver se a gente ama um estuprador. A gente não ama ele, não. A gente quer meter o pé na poupança dele, não é verdade? Nós não amamos o assassino. Nós não amamos o ladrão. Nós não amamos eles. Você sabe que o Senhor, Ele tem dado experiência para a minha vida, para a vida dos meus irmãos, não só também no falar. Eu posso dizer para vocês, eu aprendi muitas coisas que o Senhor tem falado, não só no Ele falar, não só no ler a Bíblia, mas eu vivi. Eu tive que perdoar o que matou o meu irmão, e matou 2 irmãos meus. Nenhum deles nós fomos até a delegacia e falamos, prenda ele. Nenhum deles nós fizemos. Não fizemos, não porque nós pensávamos comigo, a justiça é do Senhor. Eu não tenho que perdoar, eu não tenho que não perdoar ele, eu não tenho que crucificar ele, porque se ele fez, alguma coisa também fizeram na vida dele para ele se tornar dessa forma. E quando o meu irmão morreu, eu não deixei ninguém falar que o meu irmão morreu porque ele era um drogado, porque ele era um ladrão, e ele poderia até mesmo ser um assassino. Eu não deixei ninguém falar, sabe por quê que eu não deixei? Porque eu falei, Senhor, ele poderia ser tudo isso, mas não é dessa forma que o Senhor via ele. O Senhor não fez um inferno, o Senhor não fez um inferno para que nós, filhos do Senhor, a criação do Senhor fosse para lá. Se ele não conseguia entender, se ele não conseguia ter o entendimento que eu tenho, que outras pessoas têm, o Senhor fala até mesmo que a gente perdoa, a gente tenha paciência, nós temos amor com essas pessoas que não conseguem entender o que a gente entende. Ele não entendia o amor de Deus, ele não entendia o que era pecado. Ele não entendia essas coisas. Eu não posso dizer para você, ele foi para o inferno, ele foi para o céu. Quem sou eu? A palavra de Deus lá em Romanos, ela diz que quem somos nós para dizer quem sobe e quem desce? E aí, amados, aqui o Senhor, Ele nos ensina, Ele fala a respeito do perdão. Ama o teu próximo, ama o teu próximo como a ti mesmo. E deixa quem julgue é Deus, que quem vai julgar vai ser Deus. Eu não perdoo, então você também não é perdoada. Porque da mesma forma que aquela pessoa fez, você também fez. Nós matamos com palavras, nós matamos com o nosso agir. Às vezes uma palavra, ela é pior do que o que a pessoa fere. Porque ela não só mata, como ela deixa você sofrendo. Porque vai passar anos e anos e anos, a pessoa está lá no mundo espiritual amarrada, toda doente por causa de uma palavra que nós laçamos. E ele fala a respeito do amor, ame. Jesus, ele não só mostrou, como ele também fez. Ele fez, diante de tanta angústia, diante de tanta opressão, ele foi lá e diz, ame, ame. Ele mostrou com a própria vida dele, amém? E ali ele também fala a respeito do orar, quando nós estamos em uma situação triste, nós estamos em uma situação apertada. Meu Deus, eu não sei se eu corro, não sei se eu paro, o que eu faço? Ele fala para nós, ore. Ore, lá em Mateus 6,6, ele fala, ore, busca o seu cantinho secreto ali, ele fala do teu tempo com Deus, o teu tempo sozinho com Deus. Quem de nós já tiramos um tempo sozinho? Nós preferimos pegar a pedra e lançar do que nós irmos para o espiritual e falar. Amados, nós estamos num tempo terrível, nós estamos num tempo de muito desamor, nós estamos num tempo de eu quero ferir, eu quero matar, eu quero pegar.
Nós estamos no tempo assim muito natural. E hoje o que a pregação, a palavra que eu quero dizer para vocês é a palavra que nós temos que sair do natural e nós entrarmos no espiritual. A palavra aquele tempo de Deus que ele agia lá em Adão, Eva, etc. Aquele tempo que ele agiu em Abraão, aquele tempo que ele agiu em Moisés, é o mesmo tempo de agora. O apóstolo ele falou assim que o nosso tempo, Deus não mudou, mas ele não mudou mesmo, ele é o Deus de ontem, ele é o Deus de hoje. Ele foi o Deus de ontem, ele vai ser o Deus de amanhã, ele não vai mudar. Mas sabe por que às vezes a gente fica assim meio escandalizado? Porque naquele tempo falava-se com Deus. Houve um tempo que falava-se com Jesus. Esse tempo nós vamos falar com quem? Com o Espírito Santo. Deus, amados. E o Senhor, ele nos ensina a orar. O Senhor, quando ele tomou a decisão lá em Lucas 6,19, para escolher os 12 dele, ele orou a noite inteira. Aí ele foi lá, ele escolheu, ele não tomou uma decisão assim. Muitos de nós tomamos uma decisão no estralar de dedos. Muitos de nós fazemos as coisas na louca e depois não queremos briga. Depois nós não queremos luta, porque nós não oramos. Ele orou a noite inteira para escolher os 12 amados. Então quem somos nós para não sermos imitadores tanto de Deus como também de Jesus? Ele orou, Jesus ele orava, sabia que Jesus orava? Jesus ele tinha uma comunhão com Deus, com o Pai, ele tinha, e nós somos a criação dele, aqui eles falam que nós somos Jesus aqui na terra, nós somos a carta de Jesus, a carta do Senhor. Quando olhar para você, eu tenho que ler Jesus, o Espírito Santo na tua vida, mas o que nós temos lido hoje, o que nós temos visto hoje nós temos visto algo muito frio, mas eu acho que é porque nós não temos entendido essa passagem, Deus, Jesus e o Espírito Santo, amém? Ali ele fala que Jesus, em Lucas 23:34, ele fala de Jesus dizia, Pai, perdoa, pois não sabem o que fazem. Foi quando ele foi crucificado, foi quando ele estava nos ensinando a perdoar. Jesus, ele morreu, ele ressuscitou ao 3º dia. A Bíblia, ele fala aqui, que ele ficou uns 40 dias na terra, após ter ressuscitado, e depois disso ele subiu em Atos 1:9. Lá em Atos 1:3 ele fala a respeito disso, lá em Atos 1:9 também ele fala quando ele subiu. Jesus, ele subiu, amados. Jesus, ele diz que ele ia para o Pai, eu vou para o Pai, e se eu não for, o Espírito Santo não pode descer. Todos esses versículos, anotem para vocês estar vendo quando vocês chegarem em casa, amém? Esse aqui, ele ficou uns 40 dias na terra, esse aqui não está ali na Bíblia, esse em Atos 1:3. Aí, o que acontece? Lá em Atos 2, ele fala da chegada do Espírito Santo. Ele nos deixou órfão, ele nos deixou ninguém, ele subiu, e nós hoje estamos sozinhos. Não, amados, hoje nós estamos com o Espírito Santo está aqui. Hoje o Espírito de Deus está aqui. Por que o apóstolo ele estava falando a respeito de pessoas desanimadas, ele estava falando de pessoas que não têm muita confiança nem para ofertar e nem para dizimar? Por que ele fala a respeito dessas coisas? Por que nós estamos desanimados? Porque nós estamos vazios. O Espírito Santo, o Senhor deixou o Espírito Santo não para ele ficar só do nosso lado. O Espírito Santo é para ele habitar em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. E quando o Espírito Santo ele está dentro de nós, ele está em nós, ali ele vai nos fortalecer, ali ele vai nos ensinar, ali pode vir prova que for, você não vai desanimar. Eu tenho uma discípula que a gente vive conversando, ela passa por cada problema dentro da casa dela, com o marido dela, e eu falo para ela, filha, o que você faz, como que você ora? Daí ela me explica como ela fala, filha, ora em espírito. Ora em espírito, porque aquele que ora em línguas, ele ora, diretamente ao Pai, ele fala diretamente com Deus. Ele fala em mistérios com o Senhor.
Amém? E ali o Espírito Santo vai te fortalecer. Ali o Espírito Santo não vai deixar você ficar abalado. Ali o Espírito Santo vai falar com você no meio das suas confusões. Porque o mundo, ele nos traz tanta confusão. Confusão na mente, confusão no coração. Amém? Eu estou pulando um monte de coisa que o apóstolo me deu pouco tempo. Em João 16:7... João 16:7, o Senhor, ele fala assim, ó, todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas quando eu for, vô-lo enviarei, ele vai nos enviar. E como eu diz lá, Romanos 8:26, ele vai interceder por nós. O Espírito Santo, ele vai nos convencer, João 16:8, ele vai nos ajudar na fraqueza, Romanos 8:26, ele vai nos ajudar nas nossas fraquezas. Você está fraco, é porque você não ora no Espírito. Se você está fraco, é porque você não chama o teu amigo, o teu consolador, o teu ajudador, aquele que está aqui, ele está aqui conosco. Só porque você não está vendo, quer dizer que eu estou aqui sozinha? Eu não estou sozinha. Eu não vivo sozinha, porque Ele está aqui, Ele está em mim, Ele está comigo. Às vezes eu estou conversando e eu fico falando, e o Joshua fala bem assim para mim, mãe, eu escutei o que você está falando, eu escutei. Aí ele repete tudo que eu estou falando, eu falo, filha, a mãe não está falando sozinha. A mãe está falando com Deus, eu estou falando com o Espírito Santo, Ele está aqui, filho. Aí um dia eu falei, filho, faz prova do Espírito Santo. Você acredita que o Espírito Santo está aqui? Ele falou, acredito. Eu falei, então faça prova do Espírito Santo, o teu sapato está muito feio, pede um para ele. Aí ele pediu um sapato para o Espírito Santo, mas como eu que lavo, eu falei, Espírito Santo, então dá detalhezinho branco para ele, mas eu quero preto. Porque eu que lavo, e Espírito Santo tem que ser um bom. Né? Tem que ser um bom. Teu filho pede um bom. Eu ensinei ele pediu, passou uma semana, amados. Passou uma semana, a minha mãe veio até lá em casa. Fazia tempo que ela não via lá em casa, ela veio em casa. E quando ela me chamou no carro, ela deu a caixa para ele. Quando ele abriu a caixa, o que era? Era o sapato preto com detalhinho e a marca que ele queria. E eu falei, viu, filho, você orou, filho. Lembra que você orou? Ele, lembro, mãe, você orou. O Josh, ele está saindo, ele fala bem assim, mãe... Esses dias ele me deixou tão assim que eu tive vontade de chorar. Ele falou, mãe, nós estávamos vindo orar. E eu falei para ele assim, nossa, que noite gostosa, que noite mais quentinha, né? Ele falou assim, que noite gostosa. Esse dia fez um sol, né, mãe? Eu amo o Senhor. Jesus, eu te amo. Eu te amo. E eu falei, eu fiquei assim, porque é uma criança. Jesus, eu te amo. Eu não amo Deus, eu adoro Deus. E eu falei, é isso mesmo. E ontem ele falou, pai, você não vai orar? O Cristiano orou. Aí ele falou bem assim para mim. Isso daí, amado, já era 3 horas da manhã. Aí ele falou bem assim, mãe, quando o pai orava, eu falava em línguas. E eu falei, você fala em línguas, Joshua? Ele fala. Eu falei, então tá, então fala em línguas aí. Ele, vocês vão rir. Meu filho, eu falo em línguas o tempo todo, eu não me importo com quem está olhando, com quem está vendo. Eu amo Deus, eu amo o Espírito Santo, eu amo Ele. Então eu falo com Ele todo o tempo em mistério. Eu falo todo o tempo. Fala para a mãe ver. E ele começou a falar, ele fala igual eu. Aí eu falei, viu, Cristiano, ele repete igualzinho. Quem sou eu para dizer que ele não é batizado? Não é verdade? Eu falei, isso mesmo, filho, ora mesmo. Só que eu falo, Espírito Santo, olha como Ele te ama, olha como Ele te adora. Se Ele está imitando, batiza Ele, Jesus. Batiza Ele, enche Ele com o seu Espírito. Amém? E aqui, amados, o Espírito Santo, ele é tão tremendo, ele é tão assim, ele agrada o teu coração. Às vezes ele me dá as coisas, não porque eu preciso, mas porque ele quer me agradar. Um dia eu falei para o apóstolo que eu não queria vir pregar, eu pensei comigo, não cheguei a falar para ele, que eu não queria pregar porque eu estou numa loucura que eu quero ver o Espírito Santo. E eu quero ver ele, porque eu creio naquela palavra do Velho Testamento. Deus andou com aquele povo. Jesus andou com aquele povo. O Espírito Santo está aqui. O espiritual, ele consegue discernir o Espírito. Ele consegue, mas eu falei, mas eu quero te ver.
Eu quero te ver, o Senhor pode vir, o Senhor pode se mostrar para mim, eu quero te ver. Um dia eu estava dormindo, aí eu vi com uma mão passou no meu rosto, e ela passou a mão no meu rosto, e eu acordei, porque ele me fez carinho. E eu acordei, quando eu olhei, eu vi o Cristiano na porta do quarto, e ele estava saindo assim, e ele estava sorrindo para mim com tanto amor. E eu pensei, acordei e falei, ué, por que o Cristiano está com tanto amor assim, né? Eu olhei assim, mas pensa num rosto de amor assim, ele me olhando com aquele olhar de amor e eu olhando para ele assim. Aí só que eu desviei o meu olhar e eu fui para a cama. Quando eu olhei na cama, o Cristiano estava do meu lado. E eu olhei assim, e quando eu olhei de volta para a porta, eu não vi mais ninguém. E eu falei, ué, quem é? Pensei, quem é que passou a mão no meu rosto? Aí o Cristiano acordou, eu contei para ele, eu falei, quem é? Aí eu vim numa reunião de gerações, mas o fogo estava comendo aqui. Mas estava numa busca do Espírito Santo, e estava aquele fogo aqui, aquele fogo, amados. E que o Espírito Santo falou claramente no meu coração, claramente. Fui eu que você viu. Eu estive lá. E na hora eu comecei a chorar, falo, Deus, só o Senhor mesmo. Eu comecei. Ele é o poder, o Espírito Santo, ele é o poder. Lucas 24, 49, ele fala, gente, permanecei na cidade, até que seja revestido do poder. Por que ele fala isso, amados? Porque nós estamos no tempo de ganhar vidas para o Senhor, nós estamos no tempo de pregar o Evangelho. O Evangelho não vai ser pregado porque você é legal, o Evangelho não vai ser pregado porque você é carismática. Eu falei para o Espírito Santo, eu vou subir lá no altar porque eu sou ou porque é o Senhor que quer falar? E quando eu falei, eu quero sinais, e o apóstolo falou que eu ia falar a respeito de Deus, de Jesus e Espírito Santo, eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor está aqui, eu sei que o Senhor está dando sinais, eu sei, eu peço porque o Senhor aumente os seus sinais, Senhor, porque parece que hoje nós estamos vivendo, só se nós vermos para a gente crer, não basta falar. Não basta falar que domingo vai ter um sobrenatural aqui tremendo. Será que nós vamos ter que chegar? Poucos vão crer e poucos vão vir, será? Mas se a gente crer, nós vamos ser o quê? Salvos. Muita coisa vai acontecer na nossa vida vai mudar. Quem eu era, agora quem eu sou? É o Espírito Santo que faz todas essas coisas. Nós éramos um pecador, nós não valíamos nada. Hoje nós estamos o quê? Falando de Deus, falando de santidade. Que isso? Loucura. Só Deus mesmo que faz isso. Naquela época, Deus abria mar. Hoje o Espírito Santo pega um pecador. Hoje o Espírito Santo pega uma pessoa de boca suja. Hoje o Espírito Santo pega um qualquer um. E ele levanta como vaso de honra. Ele nos faz vaso de honra. O apóstolo apareceu na televisão, aí todo mundo, glória a Deus, olha que lindo. Gente, que orgulho, gente, nós estamos numa igreja que o nosso apóstolo está na televisão e que não sei o quê. E eu pensei comigo, Senhor, eles não entenderam. Eles não entenderam, o nosso apóstolo está na televisão porque ele entendeu o chamado, ele entendeu que nós estamos no nosso tempo, hoje é o meu tempo, hoje é o teu tempo, hoje é a nossa história, nós estamos escrevendo ainda o livro de Atos, amados, nós estamos aqui escrevendo, oh meu Deus, será que nós vamos escrever um livro de um povo que não se aquebranta, de um povo duro de coração para se render ao Senhor? Muitos, não foi só Abraão, não foi só Moisés, não foi só eles que viveram naquele tempo, era uma nação inteira, mas Deus usou poucos têm o nome deles escrito aqui, poucos têm a história deles escrita aqui, poucos, será que nós não vamos fazer isso? Será que o Espírito Santo, ele não vai tomar a nossa vida como brasa, chama, ele fala,
fala. Eu falei para o Espírito Santo que eu não queria pregar. Falo, Senhor, eu estou sem voz, não consigo falar. Ele falou, Ele quer tomar, Ele nos quer nos tomar como chama. Aqui foi falado, amados, a respeito de arrependimento. Se arrependa para que você venha ser cheio do Espírito Santo. Olha, quem que não ouviu isso? Quem colocou em prática? Eu me arrependo. Eu me arrependo, porque eu sou pecadora, eu me arrependo. Um dia eu estava conversando com uma pessoa e essa pessoa falou para mim, Tânia, eu não quero ministério, por isso que eu sou assim. Eu não quero ministério, eu não quero ser líder, eu não quero mais, eu não gosto mais de célula. Eu falei, pensei comigo, como que você não gosta de célula, se é em célula que as pessoas vão vir para o Senhor e vai ser mudada, vai ser transformada? Como que você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu? Você quer ir para o céu e os outros? Servo inútil. É isso que o Senhor vai falar para você, servo inútil. Eu dei talentos para todos eu dei talentos para todos, eu dei talentos para todos, mas todos esconderam. Um escondeu por medo, poucos multiplicaram, poucos vão aparecer na televisão falando do nome de Jesus, porque isso daí não é o homem. Isso não é o homem, é Deus que te leva para esses canais aí, ó, para o nome dele expandir, porque Maranata, ele vai voltar, e é o Espírito Santo, e ele está aqui, e ele pode fazer algo na nossa vida, mas você tem que crer, você tem que sair daqui diferente, você tem que sair daqui entendendo que você foi chamado. Moisés, ele teve o tempo dele, ele teve o tempo de dor, ele teve o tempo de sofrimento. Abraão teve o tempo de dor e teve sofrimento. Você pensa que Adão e Eva não sofreram quando eles pecaram? Eu creio que eles sofreram muito, mas foi o tempo deles. Hoje é o nosso tempo. Hoje é o nosso tempo, amados, hoje é o nosso tempo. E ele fala aqui, ó, para que nós viéssemos ser testemunha. Nós precisamos do Espírito Santo, não saia. Como que você vai pregar? Como que você vai pregar para alguém? A amizade vai trazer as pessoas para fora. Sabe quem que vai fechar a porta de trás da igreja? As pessoas entrando e saindo por trás. Sabe quem? É o Espírito Santo. Quando você estiver cheio do Espírito Santo, Ele vai fechar a porta. É Ele que vai fechar. Porque não vai ser o homem que vai chamar, que vai convencer as pessoas, não. Não vai ser você. Você só vai ser um canal, você só vai abrir a tua boca e você só vai falar. E deixa o Espírito Santo que vai convencer, mas se você estiver cheio, você vai ter algo para dar. Jesus, quando ele foi, amados, ele voltou, ele foi morto, ficou os três dias, ele teve aparição, ele apareceu de volta para um povo, e ele falou ali, ó, olha, o que eu tenho, eu vou te dar, e ele soprou. E ali ele fala que todos foram cheios do Espírito, é o ruar, é a força. Só Ele pode nos dar a força, só Ele pode fazer você parar de ser egoísta, só Ele pode fazer eu parar de ser egoísta. Oh, você sabe que eu digo uma coisa para você, quando o meu irmão morreu, eu falei para ele, eu não quero esquecer, Deus, eu não vou esquecer que ele morreu, não me deixa parar de chorar, eu não quero parar de chorar, Deus, eu não quero parar de chorar. Não quero, porque isso vai fazer eu lembrar o que é o meu papel aqui nessa terra. O meu papel nessa terra aqui é pregar o Evangelho. Precisa acontecer na vida da minha família para eu entender que o papel aqui meu é o Evangelho. Ah, morreu, parou, enterrou, acabou. Acabou, morreu mesmo. Foi para os quintos dos infernos, sei lá onde é Deus que foi. É assim que muitos falam, é assim que a gente pensa. Mas ele foi, mas se nós que estamos aqui, Deus está dando oportunidade.
Toda vez que nós acordamos é oportunidade. Amados, tem muitas pessoas que são, como conhece Bíblia, Lá em 2 Coríntios 3,6 ele fala, e nos capacitou para sermos ministradores de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Amados, aquele tempo, a sombra de Pedro curava. A Bíblia fala que lá em Pentecostes, quando veio o Espírito Santo sobre aquelas pessoas, elas ficaram cheias do Espírito Santo. Ele pregou, 3.000 almas se renderam a Deus. 3.000 almas se renderam. 3.000 almas, e Pedro, ele andava com Jesus, mas quando ele pregou, cheio do Espírito Santo, 3.000 almas se rendeu. Quando você pregar, cheio do Espírito Santo, muitas almas vão se render. É por isso que eu falo para Deus, Espírito Santo, o que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Porque quando a gente prega é o homem, não pode ser o homem, tem que ser o Senhor, tem que acontecer um milagre, tem que acontecer um avivamento. O avivamento é o Espírito Santo que vai trazer. Se você não estiver cheio do Espírito Santo, não vai trazer. Ele precisa do teu joelho, ele precisa da tua voz, ele precisa que você esteja marchando. O Espírito Santo está levantando as pedras, porque nós não estamos fazendo o nosso papel. O meu filho, ele tem 7 anos, ele é pequenininho, e ele está ali, orando, e ele fala que ora em língua, gente. Ele está orando, e quando ele começa a orar, quando ele vai almoçar, o almoço dele, ele fala assim, Pai, eu vou orar. E ele ora pelos ladrões, ele ora pelos drogados, ele ora pelos assassinos, ele ora por Israel. Ele ora, e eu fico envergonhada. Eu fico envergonhada de ver essas crianças. Esse piá nem tem idade. Nem tem idade, essas crianças nem têm idade. Eles que estão fazendo o nosso papel. É eles que estão nos incentivando a orar, eles que estão nos incentivando a buscar. Porque nós que tínhamos que levar para Ele. Mas chegou o nosso tempo, amados, chegou a nossa vez, chegou a nossa hora. É hoje que nós temos que sair uma nova pessoa, uma nova criatura. Nós temos que sair diferentes. Nós temos que deixar de ficar olhando para os lados. O dia que você me vê caída no chão, babando, eu não estou louca não, viu? E muito menos endemoniada. Se você for expulsar demônio de mim, eu chuto a canela. Mas é porque eu estou me rendendo. Porque eu já não aguento mais. Chega uma época que a gente não aguenta mais. De ficar durinho nos bancos, de ficar toda bonita, de ficar tudo certinho. O Espírito Santo, ele está aqui, ele fala conosco a hora que a gente quer. Por que a igreja não pega fogo? A igreja não pega fogo não é por causa do pregador aqui em cima, não, amados. Porque eu vejo cada pastor, eu vejo cada palavra aqui em cima que eu falo, Jesus Cristo Nazaré, que vontade de ir lá para me converter. Oh, amados, eu vi, amados. O Espírito Santo aqui, ele opera milagre. 1 Coríntios 12:10. Amados, eu vi na nossa época, o apóstolo já orou câncer, amados, câncer já foi curado. Eu já vi a pastora Marimira orar para uma mulher que tinha vírus do HIV, e ela foi curada. Eu já vi muitas coisas que a pastora Gisele fez aqui, eu vi e aconteceu. Eu vi, amados, o Cristiano um dia, o meu cunhado caiu da janela, e ele ficou com as costas dele machucadas, e o Cristiano orou, e o meu cunhado nem precisou de cirurgia, ele andou no mesmo dia ele se levantou e ele começou a se retorcer, e ele falou, eu estou curado, ele não fez cirurgia nunca mais. Nós fomos na casa de um homem que estava morrendo, ele era osso puro, e nós oramos e nós determinamos, câncer, espírito de morte, sai dele.
E ele saiu. Ele saiu. Deus pode fazer isso com nós. Só porque as pessoas não sobem aqui e não contam o que o Espírito Santo fez, não quer dizer que ele não fez, porque nós estávamos lá, nós vimos, o Cristiano chega com cada coisa contando para mim, que eu fico assim maravilhada, que o Senhor faz. Quantas pessoas, amados, estão aqui, ó, se você for perguntar para eles, eles são um milagre de Deus. São um milagre de Deus, porque são pessoas que podiam estar mortas no tráfico. São pessoas que saíram a tiro com polícia e não levou tiro, não levou nada. Não sofreram nada e o Senhor converteu. São pessoas que estavam mortas. Tem pessoas aqui, amados, que elas foram desenganadas. E o Senhor, Ele curou, o Senhor libertou. Mas libertou para quê? Para ficar no banco? Eu tinha uma discípula que ela estava morrendo. Ela falou para mim, Tânia, que dia que Deus vai me curar? E eu falei, esse ano. E quando eu pensei, faltava 3 meses só para terminar o ano. Meu Deus, ela precisava de um rim. E eu, e agora? Como a gente vai achar um rim para ela em 3 meses? E ela já tinha vindo, ela estava na fila. E o Senhor pulou tudo quanto é coisa, porque um rapaz aqui ministrou que o Senhor pulou. Ele tinha que fazer um monte de cursos, ele tinha que fazer um monte de coisa, um monte de processo para ter a promoção dele. E o Senhor pulou todas essas coisas e chamou ele. Eu nem estou vendo ele, cadê ele? Eu vi ele agora há pouco. Ali, ó. Olha o que o nosso Deus faz. Um dia você vai chegar aqui em cima e você vai falar, um dia eu preguei. E um monte, 100 pessoas se converteram, 50 pessoas se converteram. Um dia, eu na minha célula, aconteceu, eu estava pregando a palavra, aconteceu aquele de repente, todo mundo foram tomados. Eu lembro que quando eu estava na célula da pastora Gi, ela estava com os bebês tudo no colo ali, o Senhor tomou a vida dela, tinha gente até debaixo da mesa. Até debaixo da mesa, amados. O que Deus faz com uma mulher cheia de bebê? O que você pode fazer se as tuas mãos estão ocupadas? Eu lembro que ela me dava até uma agonia, porque ela ficava sentada na pontinha da cadeira, dando de mamar para histérico Esdra ali, ó, né, pastora, e falando. E eu ficava pensando, ai, que medo da pastora cair. Ela nem pastora era. Tem muitos aqui que nem pastor, nem líder são, e você pensa, não vai acontecer com a minha vida. Olha para nós, olha, pelo amor de Deus, olha que o Senhor Jesus Cristo Nazaré hoje tira as escamas dos seus olhos e olhe para nós. Quem somos nós? Que história que nós tínhamos? Qual era a história que nós tínhamos? E aqui o Senhor, Ele faz milagre, amados, Ele faz milagre na vida de todo mundo. Lá em João 14:12, ele fala assim, em verdade vos asseguro, que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores o fará. O próprio Jesus fala que nós faremos obras maiores. O próprio Jesus, ele fala que a gente fará obras maiores. Eu fico até com o meu coração apertado em falar para vocês, vem aqui na frente, faça uma aliança com Deus. Porque quantas pessoas fazem uma aliança mentirosa? Quantas pessoas fazem aliança mentirosa? Nós estamos chegando num tempo que nós estamos vendo o Espírito Santo do nosso lado querendo nos usar, porque tem muita gente se perdendo, muita gente morrendo. Eu não sei vocês, amados, mas eu conheço, gente, eu conheço pessoas que necessitam muito do Senhor, e eu não sei mais o que orar, eu não sei o que falar. Eu falo, Deus, eu não sei o que orar, o que convém, porque como que a gente vai orar? Eu estou orando pelo um perdido ali, eu já tenho que orar pelo meu irmão que já tem 10 anos de fé, Senhor, porque ele não consegue ficar firmado, ele é vazio. Eu já perguntei para vários irmãos que faz tempo que está na presença de Deus, quantas horas você ora em espírito, quantas horas você ora em espírito? A pessoa fala, 10 minutos, quando eu estou orando, ele ora, acho que uns 5 minutos, pelo amor de Deus, para que você possa ter intimidade com Deus, você tem que criar essa intimidade, você tem que falar, você tem que ouvir. Cadê o teu sozinho com o Senhor? Eu escolhi um louvor, eu nem sei o nome do menino que está no louvor, o que é? Erguei um pouco.
Essa hora é minha. Essa hora é tua. Essa hora é nossa. A gente fica pensando que essa hora vai ser dos nossos filhos. Você vai passar a sua geração para o teu filho de que forma? O que o teu filho vai falar? Ele vai falar, o meu pai, ele foi um banana, mas eu sou um homem cheio de Deus. Porque se você olhar nessas dispersações aqui, você vai ver que tinha homens que era pai e eles não eram fiel a Deus, mas os filhos foram. Tem muitas mulheres que não conseguem ganhar o seu marido. Tem muitos homens que não conseguem ganhar as suas esposas. Porque são vazios. São vazios. Se a palavra de Deus diz que é um testemunho que vai fazer com que a tua família venha para o Senhor. Eu não acabei de falar para vocês, o Joshua, ele ora em línguas. Ele ora igualzinho a mim. Provavelmente ele está imitando. Mas nós temos que ser imitadores de alguém. Se você não consegue ver Deus, você não consegue ver Jesus, você não sente o Espírito Santo, mas você enxerga o apóstolo Raimundo, você enxerga o apóstolo Adriana, você enxerga os pastores aqui. Eu lembro que quando eu abri a minha célula, eu queria ser igualzinho, fazer igualzinho os meus líderes, que antes era a pastora Gil, o pastor Marlon, eu queria ser igual. Eu queria falar igual. Eu queria orar igual. Eu queria igual, eu queria ser igual, eu queria orar igual, eu queria fazer igual, eu queria ter santidade igual, eu queria buscar igual. Eu queria que os meus discípulos olhassem para mim e eles fossem fruto da mesma árvore. Um dia uma discípula minha chegou para mim e falou, como que eu vou, o fruto não é igual à árvore? E eu falei, então minha filha, não tem como, o discípulo ele segue o líder. Eu oro, eu vou para a igreja, eu busco, como que vocês não conseguem fazer isso? Como? Como que não consegue se fazer isso? Porque não entende. Não entende. Tem pessoas que não entendem, Jesus. Eles querem ficar aqui em cima do altar, eles querem fazer história, mas não querem pagar um preço. E o preço é amizade, o preço é intimidade, o preço é busca do Espírito Santo. O Espírito Santo não é para você impor no teu bolso, não. Você vai para a célula é chata mesmo, claro que ela é chata, você é vazio. Você vem para o culto, a palavra foi chata mesmo, a palavra incomodou sim, porque você ficou o dia inteiro assistindo televisão, o dia inteiro jogando videogame. Eu falo para o Rian, eu já falei, eu não gosto de que você jogue videogame em dias de célula, nem 10 minutos eu gosto, porque você vai cheio do mundo. Vai cheio do mundo. Vamos se colocar em pé, amados. Eu amo muito vocês e eu vou dizer algo para vocês. Eu não sei como que vai acontecer na nossa vida. Eu não sei do dia de amanhã, eu não sei. Eu não sei, gente. Nós podemos estar tudo vivo hoje, amanhã já nós não podemos estar. Jesus, ele pode voltar para alguns de nós aqui. Jesus, ele pode voltar. Jesus, ele pode voltar para todos. Ele pode voltar para a igreja. A palavra de Deus diz que nós não sabemos nem o dia, nem a hora, nem quando. Mas eu vou dizer algo para vocês. Vocês foram para o encontro, o que aprendeu lá no encontro, amados? O que foi que aprendeu lá no encontro? Muito vão para o encontro, o que você vai aprender lá no encontro? Tem pessoas que vão para o encontro, elas voltam e elas nem aparecem para mais nada, porque ela foi lá, carne, achando que Deus ia dar algo para ela. Deus não vai te dar nada se você não buscar, se você não merecer. Pai dá para filho, aquele que ele ama. Ninguém sai dando presente para qualquer um aí, não. Principalmente o Espírito Santo. Principalmente o Espírito Santo. Não vai ser para qualquer um, não. Principalmente nós chegamos para esse tempo, gente. Nós chegamos nessa hora para fazer mudança na nossa vida. Mas não para que você fique rico. Jesus morreu na cruz para você ficar rico, não. Doeu, gente, doeu, mas não é para você ficar rico, não. É para que você, quando for cantar aqui, você esteja cheia do Espírito. Alguma coisa tem que acontecer. Ei, alguma coisa tem que acontecer. Tem que acontecer. Alguma coisa tem que acontecer. Nós não
podemos ficar dessa forma. Alguma coisa tem que acontecer. Eu não me aguento, eu não me aguento, eu não me aguento. Eu não me aguento subir em cima do altar. Isso é a Tânia. Isso é a Tânia. Eu não aguento ser eu, gente. Eu não aguento ser eu não aguento. Como que o povo de Deus consegue aguentar ser... Ai, meu Deus, como a gente consegue aguentar ser tão vazios? Como que a gente consegue? Como que a gente consegue ir para uma célula diante de um louvor, diante de uma palavra e olhar para o líder, olhar para aqueles que estão cantando e achando que é o homem? Ai, eu faço célula porque eu amo. Eu amo Deus. Eu amo Ele. Em primeiro lugar é porque eu amo Ele. Sabe o que eu pedi para o apóstolo? A gente deu o que não tinha, nós fomos lá e ofertamos, que eu falei, Cris, nós temos que ofertar, não importa com quanto você vai ficar, mas nós temos que ofertar, Cristiano, vamos ofertar. Sabe o que eu pedi? Eu pedi, Deus, se esse povo precisa ver sinal, então dá sinal. Porque a gente já não sabe mais o que fazer, Deus. Eles não conseguem, Senhor, ter comunhão com o Senhor. É tanto bloqueio, Senhor, é tantas amarras, Senhor. Eles se permitem que o diabo amarre, meu Deus. Amados, eu já passei por tanta coisa, eu já usei drogas, eu até mesmo já roubei com as minhas amigas, eu catei papel também, sabia que eu já fiz isso, eu já fiz tanta coisa, gente, eu já fiz tanta coisa, mas uma coisa, eu vou dizer algo para vocês. Eu lembro quando eu entrei pela primeira vez nessa igreja, quando eu entrei pela primeira nessa igreja, o apóstolo me chamou, e aquele dia eu tive uma experiência com o Senhor. E nunca mais, não importasse o que eu passasse, nunca mais eu deixei. A pastora Gisele, ela sabe, eu não faltava célula, eu ia passando mal, gente, eu ia passando mal, porque quando eu fiquei grávida, eu fui passando mal, mas eu ia, porque eu sabia que o Senhor estava lá, e eu queria algo do Senhor, eu quero algo do Senhor, eu quero algo do Senhor. Será que você pode bater no teu peito e dizer, eu quero algo do Senhor? Eu quero algo do Senhor. Será que você pode abrir a tua boca e falar, Senhor, eu quero algo do Senhor? Não fica me olhando, porque é o teu tempo, é a tua hora. Não tenha dó de mim, não, porque essa sofrência toda é porque eu quero Deus. Ai, Deus, que bom se todos nós tivéssemos isso. Pode ter certeza que todo esse chamado para orar, estava todo mundo aqui orando, estava todo mundo jejuando, todo mundo crendo que existe um Deus e que nós vamos morar com o Senhor. Nós vamos morar com Deus, mas você não vai sozinho. Leva uma multidão, atraia uma multidão, mas não atraia com palavras, não atraia somente com letra, isso atraia com o Espírito Santo de Deus. Nós estamos no tempo do Espírito de Deus. Jesus, Ele está lá no céu, Jesus, Ele vai voltar, mas o Espírito Santo está aqui, e Ele é Jesus, Ele é Deus, Ele é tudo, Ele é tudo. Ele é tudo. Os nossos cultos não podem mais ser de qualquer jeito. Os nossos cultos não podem mais ser de qualquer jeito. As nossas células não podem ser mais de qualquer jeito. Tem que existir. Tem que existir. Tem que existir. Tem que existir. O de repente do Senhor vai acontecer com qualquer um de vocês, amados. Vai acontecer com qualquer um. A luz tocou meus olhos quando eu hesitei. Foram muitos vales de insegurança. É o teu tempo. É o teu tempo. É o meu tempo. Foram muitos dias de tanta É o meu tempo. É o tempo que a gente vai se desesperar. É o tempo que nós vamos orar em línguas. Oriande cantaramanachaya. Oriande cantaramanachaya. Oriande cantaramanachaya. Eu creio no Senhor porque Tu és bom, Tu és digno. Eu quero ser cheia. 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 Eu quero me desesperar. Eu sou desesperada dentro de mim.
de mim, deu desespero, dentro de mim deu desespero. Ai, Eu nunca imaginei que dentro desse amor, que dentro dos seus planos encontrava-me. Foram muitas vezes que a timidez me eu não quero ser vazia. Quando eu pregar a palavra, eu quero ser Foram cheia. dias de tanta Eu quero ser dúvida, cheia. Eu quero que de repente mas o Senhor enfim chega. cheguei. De repente do Senhor chega, porque chegou a minha vez, chegou a minha hora, e eu vou escrever um livro de Atos, e vocês vão ver, muitos vão se render ao Senhor, muitos vão se render ao Senhor, porque nós vamos pregar, o céu é o limite, o céu é o limite, o céu é o limite, Ele é o limite. Para essa hora cheguei, para esse tempo eu nasci, em seus propósitos eternos eu me vi. E para essa hora cheguei, embora me custasse crer, entre seus planos para hoje me encontrei. Ai, amados, eu tenho vontade, gente, sabe do que fazer? Pois hoje eu vou fazer, eu não me importo, hoje eu vou fazer, eu tenho vontade de, um dia de pregação dessa, eu tenho vontade de deitar, eu tenho vontade de cair e ficar assim, ó, eu não aguento. Tem sido longa a estrada, mas enfim cheguei. A luz tocou meus olhos quando eu hesitei. Foram muitos vales de insegurança os que cruzei. Foram muitos dias de tanta dúvida, mas enfim cheguei e já entendi que para essa hora cheguei, para esse tempo nasci, em seus propósitos eternos eu me vi. E para essa hora cheguei, embora me custasse crer, que entre seus planos para hoje me encontrei. Eu nunca imaginei que dentro desse amor, que dentro dos seus planos encontrava-me. Foram muitas vezes que a timidez me afastou. Foram longos dias de tanta dúvida, mas enfim cheguei e já te amei. E para essa hora cheguei.
sido longa a estrada, mas enfim cheguei. A luz tocou meus olhos quando eu hesitei. Foram muitos vales de insegurança os que cruzei. Foram muitos dias de tanta dúvida, mas enfim cheguei e já entendi que para essa hora cheguei, para esse tempo nasci, em seus propósitos eternos eu me vi, e para essa hora cheguei, embora me custasse crer que entre seus planos para hoje me encontrei. Eu nunca imaginei que dentro desse amor, que dentro dos seus planos encontrava-me. Foram muitas vezes que a timidez me afastou. Foram longos dias de tanta dúvida, mas enfim cheguei e já te amei. E para essa hora cheguei, para esse tempo nasci, em seus propósitos eternos eu me vi. E para essa hora cheguei, embora me custasse crer que entre seus planos para hoje me encontrei. E para essa hora cheguei, para esse tempo nasci, em seus propósitos eternos eu me vi. E para essa hora cheguei, embora me custasse crer que entre seus planos para hoje me encontrei. Tem sido longa a estrada, mas enfim cheguei. A luz tocou meus olhos quando eu hesitei. Foram muitos vales de insegurança os que cruzei. Foram muitos dias de tanta dúvida, mas enfim cheguei e já entendi que para essa hora cheguei, para esse tempo nasci, em seus propósitos eternos eu me vi. E para essa hora cheguei, embora me custasse crer que entre seus planos para hoje me encontrei. Eu nunca imaginei que dentro desse amor, que dentro dos seus planos encontrava